Já que deu polêmica a questão da água com sal, vou explicar melhor. Então vamos entender direito esse negócio de água com sal. Primeiro de tudo, você precisa entender o seguinte: o nosso corpo ele é composto de pelo menos 70% de água. Você já sabia disso? Sim? Se sim, comenta aqui embaixo que você já sabia disso. Agora que nós sabemos que o nosso corpo ele tem 70% de água, nós precisamos entender que ele também contém eletrólitos, sódio e potássio, que muitas vezes quando a gente tem um desequilíbrio dos dois, dá aquelas câimbras. Lembra daquelas câimbras que dói pra caramba? Então, é por isso. Agora entenda o seguinte: quando o paciente ele não tem problema renal, tá? Vamos falar aqui especificamente dos pacientes que eles não fazem tratamentos renais, pacientes que não têm oxalato de cálcio em seus exames de urina, pacientes que não têm alteração de ureia e creatinina dos seus exames, pacientes que estão simplesmente fracos, já fizeram hemograma, não é anemia e estão simplesmente fracos, ou já fizeram exame também da sua glicose e também não tem alteração da sua glicemia, da sua glicose, do açúcar no seu sangue, não tem alteração, mas eles continuam se sentindo fracos. Por que eles continuam se sentindo fracos? Porque estão perdendo eletrólitos, que é o que acontece quem está com dengue. Quer dizer então que quem tem dengue sente dores no corpo por conta de perda de eletrólitos? É verdade isso? Sim. Toda vez que a gente somos picados por aquele miserável daquele mosquito do Aedes aegypti que nos transmite a dengue, o vírus da dengue, ele gosta de desidratar as nossas células. Por quê? Ele expulsa o sódio e o potássio, gerando assim as dores no corpo pela fragilidade capilar. Então por isso que quando a gente toma o soro, a gente repõe eletrólitos, tende a aliviar as dores na dengue. Agora imagina a pessoa que passa o dia todo sem se alimentar corretamente, ou entra na questão que a gente vai falar agora, que ele só se alimenta com cloreto de sódio. O que é o cloreto de sódio? Cloreto de sódio é um sal que anteriormente ele era rico em diversos minérios, e ele passou por um processo industrial, a qual ele foi refinado e foi aplicado um corante para que ele ficasse branquinho. Aí ele fica aquele pozinho branco que nós conhecemos como sal refinado. Então ele, em vez de sódio, ele se torna cloreto de sódio, que é simplesmente um pozinho da morte, puro, cheio de substâncias que vai prejudicar a sua saúde. Por isso que muita gente tem pressão alta. Se você tirar o cloreto de sódio e colocar um sal de Himalaia, um sal integral, lógico que vai melhorar a sua pressão. Claro, tudo em excesso faz mal. Saiba bem claro disso. Então, tudo que é utilizado nos alimentos industriais é o cloreto de sódio. Somente isso. Por isso que as conservas, o que vem enlatado, o que é embutido, dura 200 anos, porque eles são ricos em cloreto de sódio, que é uma substância que não é processada pelo nosso corpo. O nosso corpo ele foi projetado para processar sódio. Sódio que tem naquele sal integral e na sal rosa, no sal de Himalaia. O sal integral, o sal rosa, o sal de Himalaia, ele tem sódio e iodo. Iodo é responsável pelo nosso tireoide e o sódio pela abertura das nossas membranas celulares, fazendo um bom funcionamento das nossas células. Então uma pitada de sal integral, sal rosa, sal de Himalaia na nossa água, em 1 litro de água, vai repor os nossos eletrólitos, mantendo um bom funcionamento intracelular. E eu não estou falando dos pacientes que têm problema renal crônico, que tem problema renal crônico é outra situação, mas eu estou falando para quem é um diabético, para quem é hipertenso, para quem faz exercício, para quem não faz exercício e se sente fraco, se sente mole. Entenderam agora? Então tem ciência por trás disso, não é balela. Curte, compartilha e segue a gente.